Fala, Senhor, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então responderei. Envia-me. Só quero paz e pão. Cego não serei. Envia-me. E o seu século enchia o templo. Serafins voavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, da sua glória, da sua glória. Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Estamos preparando aqui para entrar. Eu tinha que entrar lá pelo Face da igreja, mas voltei aqui para o grupo, né? Porque lá eu vi que o pessoal não tinha encontrado. Ok? Então, se tiver ouvindo ok aí, peça certinho, comentem aí. Vinícius, paz, boa noite. Vivane, todos os demais que estão entrando aí, boa noite, paz. Comente se o áudio está certinho, para a gente já começar. Quanto planta, o outro rega, o crescimento Deus se encarrega pra fazer você crescer. É natural podar você, por isso não evite o choro. Chorar com Deus é precioso. Ele só usa quem permanece e lança o fogo. Muito bem, pessoal, tá dando para ouvir, já vi que tá certinho, o Vinícius deu ok aí, paz Jaqueline. Vamos iniciar então nesta noite, nessa oportunidade. Compartilhe aí também, né, com mais pessoas, para estarmos levando essa palavra até outros lares nesta noite, né? Mais essa oportunidade que temos de estar juntos aí compartilhando do amor do Senhor. Nós vamos hoje trabalhar sobre o tema sobre Jó. Tema bastante importante que vamos falar hoje sobre aprendendo com Jó a vencer, a superar as dificuldades, as lutas do nosso dia a dia. E o nosso quebra-gelo de hoje então é o seguinte: se você tivesse que dar uma nota para o momento que está vivenciando agora, como você está, né, emocionalmente, espiritualmente, diante dessa dificuldade, né, desse tempo difícil que estamos vivenciando, qual nota você se daria? De 0 a 10. 0 é porque está muito ruim, né? O negócio está embaçado. Está difícil. E 10 que está tudo ok, está benção. 5, 6, né? 7, voto de 7 que está caminhando, embora enfrente suas dificuldades.
ou qualquer outra nota aí no meio que você acha que esteja enfrentando neste momento. Ok? Um pequeno tempo aí para chegar o áudio de vocês, um pequeno atraso que a gente tem aqui, e aguardo a resposta aí de vocês. Então, 0, se estiver muito ruim, tiver as coisas, né, caminhando ruim. 7, 6, 7, as coisas estão aí mais ou menos, né, com as dificuldades, mas está caminhando bem. E 10 está top, né? Mesmo diante da dificuldade, o negócio está caminhando top, está bem. Um pequeno momentinho para chegar o áudio, né? Nosso atraso aqui de envio. Sete, Rivane, benção, tá? Tá caminhando, né, Rivane? Mesmo em meio à dificuldade aí, Deus vai dando graça, Deus vai dando vitória, né? Não é fácil enfrentar essas lutas, não é fácil enfrentar esse tempo, mas louvado seja Deus por tudo, né? Deus tem aberto oportunidade, Deus tem aberto caminho. Graças a Deus. Fernanda, a música, a voz está mais baixa do que a música, ok. Já tirei a música aqui, então até chegar aí. 8, muito bem, Vinícius, benção, né? Muito bom. 8 está caminhando firme aí, firme na promessa do Senhor. Glória a Deus. Rosemary, 5, tá benção, né, Rosemary? Tá difícil, não tá fácil enfrentar, tá meio complicado, mas graças a Deus por isso, né? Vamos louvando a Deus. Sim, que já é um pouco mais difícil, mas graças a Deus pelas dificuldades também. E as verdades sustentando. Mais alguém? Nós vamos louvar o Senhor, enquanto os irmãos vão também aí compartilhando. A gente sabe que tem um atraso aqui, né? Então demora um pouquinho a chegar aí para vocês responderem. A Jaque também, Jaqueline, 5. Não é? Está enfrentando essas lutas, né, Jaque? Não é fácil, não. Mas está caminhando, graças a Deus. Vamos cantar então essa canção, que o amor de Deus para conosco é ousado, é grandioso, não há como o nosso Deus. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Traz luz para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Yeah! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Que impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Aleluia. Esse amor é incondicional, grandioso, poderoso. Não há amor maior do que esse. Toda honra e glória nós damos ao nosso Deus, que tem um amor incondicional, um amor poderoso. Amém. Nós vamos orar. Vamos colocar mais uma vez em oração nossas vidas. Chega aqui. Tá fugindo aqui da câmera? Não dá não, né? Amém. A paz do Senhor. Vamos orar então. Chega aqui para você orar com nós. Vem cá. Um monte de fio aí é perigoso. Olha lá. Dá tchau, pessoal. Oi. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos
em oração, em adoração, mesmo que distantes, mas estamos unidos em Ti. Por isso nós te agradecemos por esse privilégio de continuarmos na Tua presença, de continuarmos em união. Amém. Nós te louvamos pelo Teu ousado Nome de amor, Jesus. que nos constrange, que nos alegra, que nos envolve de tal forma que nos impulsiona a te buscar mais, a querer mais da Tua presença. Aleluia, Deus. Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu és e tudo que o Senhor tem feito entre nós, mesmo que estejamos passando por dificuldades, mesmo em meio às lutas. Vemos a Tua glória se manifestar, vemos o Teu amor nos envolver. Amém, Pai. E por isso Nome de somos Jesus. gratos a Ti. Colocamos diante de Ti nossas vidas e pedimos, Senhor, quebrando os nossos corações. Nós desejamos estar sensíveis à Tua voz, ao Teu falar. Ministra aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos gratos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará em nosso meio. Amém. 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 João, então vamos pegar água para o papai? Amém. Nós vamos trabalhar então o nosso tema de hoje. Nós vamos falar um pouco então sobre Jó. O texto que nós vamos ler é o texto de Jó 42. Jó 42, nós vamos ler o versículo de número 2. Jó 42, versículo 2, é o texto que nós vamos estar meditando então nessa oportunidade, nesta noite, né, com o tema Aprendendo a Lidar com as Dificuldades, Superando as Dificuldades, tendo como lição para nossas vidas Jó. Nós vamos ler esse texto então. Assim diz então a palavra do Senhor. Jó 42, versículo 2, diz o seguinte: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos ler de novo esse texto, queridos. Esse é um texto maravilhoso. Então ele diz assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Damos graças ao Pai pela Tua palavra. E nessa oportunidade queremos aqui refletir sobre esse tempo, Pai, que estamos vivenciando e a certeza que temos de estar em Ti. Louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos então meditar um pouco sobre esse tema, sobre o livro de Jó. E à medida que a gente vai meditando aqui, os irmãos podem ficar à vontade, né, para poder tecer comentários aí sobre o tema, né, algo que você queira compartilhar, fica à vontade. E assim que chegar o comentário aqui, eu incluo o comentário, ok? Sei que demora um pouquinho a chegar para a gente, né, para vocês visualizar pelo atraso, mas assim que chegar o comentário, eu introduzo o assunto, a gente debate, a gente conversa sobre esse tema, ok? Então vamos lá. Mais uma vez, quem puder compartilhar aí, né, para a gente estar atingindo mais famílias, mais pessoas que possam estar conosco, mesmo que não nos assista agora online, a possibilidade de nos assistir depois, né, quando a gente finalizar o vídeo, possibilidade de ter acesso depois a esse material. Falamos no início sobre quebra-gelo, né, sobre notas que a gente daria aí para quando a gente está, ou a nota que a gente daria para a dificuldade, para o momento que estamos vivenciando. E foram variadas, né, mas louvado seja o nome do Senhor, porque nenhuma foi abaixo de 5, né? Então, mesmo diante da dificuldade que nós estamos vivenciando hoje, do grande problema que estamos vivenciando hoje, ainda assim nós vemos dentro de cada um, né, não meramente um otimismo, né, não é meramente um otimismo, mas é a convicção de que Deus está nos guardando, que Deus está atuando nesse tempo difícil, nesse momento de dificuldade. Com certeza Ele tem muito a realizar através de nós e em nós. Nós vamos falar um pouquinho então sobre Jó. O livro de Jó é um livro conhecido, né, como sapiencial ou poético. Está entre os poéticos do Antigo Testamento, a sua forma de escrita é poética,
assim como os Salmos, Cântico dos Cânticos, por exemplo. E o seu conteúdo é muito interessante. Narra a história de um homem, uma família grande e também com uma condição financeira razoável. Família grande, uma condição financeira razoável. Só que de repente ele perde tudo, perde a família, perde os seus bens e por último ele perde a sua saúde. E aí diante daquela situação toda ele enfrenta tudo aquilo, passa por dificuldades, até chegar no desfecho, no final da história, no moral da história, como tudo termina, né, com um grande momento com Deus, com uma grande experiência que ele obteve nesse processo. Então vamos aprender algumas coisas aqui com esse livro e com essa história de Jó, mediante o tema que nós estamos vivenciando na nossa atualidade. Primeira questão o texto narra que Jó era servo de Deus vivo. Então Jó não era meramente um religioso, né? Jó não era somente um religioso. Jó era alguém que servia a Deus, né? O Deus de Israel. O Deus que servia, o Deus poderoso acima de todos. Esse é o Deus no qual, né, Jó servia. Rosemary agora chegando a nota dela aqui, 7, aí que benção também, né? Chegando agora para nós. Pastor Leomi, Pastor Wellen, um abraço. Obrigado por estar conosco. Queridos, então, essa primeira questão que nós temos aqui é que ele era um servo de Deus vivo. O que isso implica para nós? Isso implica o seguinte: o fato dele ser servo de Deus não o protegeu de passar pela dificuldade. Aliás, não tirou a possibilidade de passar pela dificuldade. E isso que nós aprendemos pela palavra. Nós aprendemos pela palavra de Deus que o fato de confiarmos em Deus, o fato de depositarmos nele a nossa esperança, a nossa fé, não nos isenta de passar pelas tribulações. Não nos isenta de enfrentar os problemas. O próprio Jesus diz para nós, lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende o ânimo, eu venci o mundo. Então, muitas vezes, querido, diante de situações como estamos vivenciando agora, é muito comum surgir perguntas de por quê. Quem fez o quê? Quem fez mal? Será que eu mereço? Né? Diante daqueles que já estão doentes, né, nesse tempo da pandemia, ou daqueles que estão perdendo negócios, daqueles que estão entrando numa situação financeira complicada. E aí vem a pergunta: o que eu fiz? O que eu tenho feito? Será que tem uma coisa errada que aconteceu? Né? Se a gente for analisar a história de Jó, a grosso modo, não havia nada errado de imediato assim. Ele era alguém que servia a Deus. Tinha alguns equívocos que a gente vai ver depois que ele foi transformado, mas ele servia a Deus. Então, vamos dizer assim, espiritualmente falando, ele não tinha um respaldo que justificava, ou que pudesse justificar a ação, né, sobre a sua vida, o mal que ele obteve. O próprio Jesus entrou nesse debate em outro momento, né? Quando perguntaram para ele quem pecou, aí ele fala: ninguém pecou aqui, no caso daquele homem, né? Enfermo, do cego. Ninguém pecou. É para a glória de Deus. Então, uma coisa que a gente tem que ter clareza, né, nesse tempo que nós estamos vivenciando, principalmente, é que, mesmo sendo servo de Deus, mesmo sendo serva de Deus, nós estamos sim sujeitos a passar por intempéries, nós estamos sim sujeitos a enfrentar dificuldades. Né? Deus não nos dá uma carta de livramento contínuo, né? Ou seja, onde nada vai nos atingir. Não é bem por aí. Né? Não é bem isso que acontece. Nós temos sim dificuldade para ser enfrentada, nós temos sim problemas para sermos enfrentados. Acho que a grande diferença é que nos problemas nós não estaremos sozinhos, né? Que Deus vai estar conosco. Igual quando Paulo estava lá no navio que naufragou. Todo mundo foi salvo porque a presença de Deus era com Paulo. Então, assim, a presença de Deus em meio às dificuldades é o que vai diferenciar. Vai ter problema? Vai. Mas a presença de Deus vai estar ali, vai estar cuidando de todas as coisas.
E depois a gente vai ver no último ponto, né, como Deus utiliza esse momento. Como Deus ele aproveita da dificuldade, como ele aproveita do tempo difícil, como ele aproveita desse momento, às vezes até de dor, para nos direcionar a mudança necessária que nós precisamos, né, na nossa caminhada. Então, esse é o primeiro ponto. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem que servia a Deus, Jó era um homem que honrava a Deus, mas mesmo assim, ele passou por essas dificuldades. Então, cada um de nós, queridos, o mais que nós busquemos a Deus, o mais que nós servimos a Deus de todo o nosso coração, estamos sujeitos a enfrentar muita dificuldade. Estamos sujeitos a passar por muitos problemas, né? Eu vou aproximar um pouquinho aqui o microfone, já que falou que ficou um pouco baixo, né? Vamos chegar mais perto de nós aqui, fica mais fácil a gente vocês ouvirem aí, tá? Acho que eu que falei baixo mesmo, depois eu aumento a voz quando eu for falar, então, desculpa. Agora o microfone mais perto, acho que ouviu bem aí, né? Muito bem, pessoal. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui, Jó, por cumprir a lei e por cumprir o ritual, né, religioso, aquilo que ele fazia, ele sacrificava continuamente. Isso parece que, de certa forma, deu para ele essa pergunta que já falamos anteriormente. Eu não fiz nada para merecer isso, né? Ou seja, nós temos aqui uma questão típica, né? Jó começa, então, a se justificar diante da situação, né, que ele estava enfrentando. Ele começa a justificar-se diante daquilo. Ou seja, eu sou íntegro, né? Eu sou reto, eu sirvo a Deus. Por que passar por isso? E aí o meio do livro, né, o recheio do livro, que no início começa contando a história dele, íntegro, ele perde tudo. Aí tem um recheio todo até chegar no final, 38 em diante, 39 em diante, ele começa o processo de mudança para culminar no 42. Então, no recheio do livro, Jó começa a justificar-se diante de Deus. E chega um ponto que Deus, diante da situação, exorta, né? Traz uma exortação bastante dura para Jó. E essa exortação está aqui no capítulo 38, no versículo 38, versículo... Vou pegar a Bíblia aqui. Versículo 4. E lá Jó, então, Deus diz para Jó, Jó no seu auge da sua defesa, sua autodefesa, da sua autojustificativa, dizendo, Senhor, o que eu fiz para merecer tudo isso? Eu acho que não fiz nada. Né? E aí Deus fala para ele assim, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo. Se tens entendimento. Não é dízimo, né, queridos? A palavra apareceu dízimo aqui, né? Mas é dízimo. Diz, né? Fala. Me diga. Me diga. Me diga. Né? Se de fato você conhece alguma coisa. Você sabe mesmo de alguma coisa, Jó. E aí ele começa assim, quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Quem pôs a medida do céu, de tudo? Quem estendeu sobre ele o cordel? E ele começa então a colocar item por item que ele foi criando, cada coisa que ele foi criando, e colocando diante de Jó. E Jó, você conhece alguma coisa? Você sabe de alguma coisa para falar? Você tem conhecimento de algo mais profundo para estar debatendo comigo? Você tem condição de me questionar em alguma coisa? Então, essa é a grande questão aqui. Né? A grande discussão do meio do livro, do recheio do livro de Jó, era ele se justificando diante de Deus e diante dos amigos. Primeiramente diante dos amigos, depois diante de Deus. E Deus mostrando para ele, Jó, não é bem isso. Você não é tão bom assim. Né? O mais que você me segue, o mais que você confia em mim, o mais que você segue aquilo que é necessário, as coisas não são bem desta forma. Então, essa segunda questão, a autojustificativa.
Uma das coisas que Jesus nos mostrou com muita clareza para nós, queridos, se nós queremos seguir a Jesus, se queremos vencer as dificuldades, se queremos superar os problemas, nós temos que vencer qualquer tipo de autojustificativa. Nós temos que superar qualquer tipo de autojustificativa. Porque o princípio da salvação se encontra em cima da questão da justificação por Deus. Né? Justificação por Deus. E não a mera justificação pessoal. Né? Nós não vamos conseguir nos auto-justificar. O mais que eu possa fazer alguma coisa boa, o mais que eu busque a Deus, o mais que eu sirva a Deus, eu não vou conseguir me auto-justificar. Então, uma das coisas que precisamos fazer para vencer a dificuldade, para vencer os problemas e para viver de fato o que Deus quer para nós, é lidar e vencer com a auto-justificação. Deixar que Deus justifique e Cristo nos justifique. Que a gente se torne realmente justificado por Deus. É interessante que a forma de Deus mostrar isso para Jó, deixa eu até chegar mais para frente, eu estava falando baixo. A forma de Deus mostrar isso para Jó foi através dos amigos primeiro, eles falando, não, você está errado, você tem que se arrepender. E ele falando, não, porque eu sou justo, eu faço isso, eu faço aquilo. E Jó era esse homem que buscava a Deus. E esses amigos que estavam falando com ele também eram. Então, eles estavam falando meio que de igual para igual. E, por fim, Jó estava se mostrando, ele tinha uma confiança tão grande do que o que ele estava fazendo era certo, de que ele acabou convencendo aqueles amigos de que ele realmente era justo, que ele não merecia aquilo que ele estava passando. Então, esses amigos que estavam no mesmo nível dele, de comunhão com Deus, de sabedoria, de idade, de tudo, eles não conseguiram convencer Jó. E aí Deus levanta como é que é o nome? Eliadab? É porque é muito Eli, eu vou confundindo todos os Eliseu, Eliú, isso mesmo. Deus levanta Eliú, que não era um daqueles 3 amigos, era um jovem que estava quieto, porque ele não podia falar, ele não era... É isso aí, viu? Até o nome concordou. Ele não era respeitado, né? Então ele estava quietinho, escutando os outros falarem. Mas quando eles não conseguiram mostrar para Jó que Jó não era tão bom assim, que a bondade dele não era suficiente, é onde entra a graça de Deus, a gente precisa da graça de Deus. Então levanta uma pessoa que era inferior aos olhos deles, tanto de Jó quanto dos amigos, e começa a mostrar que Deus é bom, que Deus é grande, e que tudo que a gente faz para ele não consegue alcançar o patamar de falar assim, nossa, agora eu mereço que Deus faça tudo de bom para mim. Tudo que a gente faça ainda é pouco. E o pastor sempre fala, e é bom a gente lembrar que se eu fizer tudo de certo, Deus não vai me amar mais por conta disso. E se eu fizer tudo errado, Deus não vai deixar de me amar por conta disso também. Então, assim, nesse recheio, nesse caminhar do livro, a gente vê isso, né? Essa conversa de pessoas que têm sabedoria, tentando convencer Jó e não conseguiram, e Deus levanta alguém que aos olhos deles não era importante, para mostrar que a grandeza era de Deus e que por mais que Jó fazia as coisas para Deus, isso não era suficiente para o amor de Deus alcançar. O amor de Deus alcança porque Ele é bom. Exatamente. Então, essa questão é muito importante, queridos, né? Que a pastora lembrou, que é muito bom a gente entender isso, né? E é muito importante a gente entender isso. Ninguém merece o amor de Deus, né? Nenhuma atitude que nós podemos fazer vai dar a nós, né, a garantia do amor ou o merecimento do amor de Deus. Não vai.
É assim como também o pecado não nos tira do amor de Deus. Paulo fala para nós sobre isso, né? Quem nos afastará, vai nos afastar do amor de Deus? Nada pode nos afastar do amor de Deus. Ele nos ama incondicionalmente, mesmo sendo nós quem somos, mesmo falhando como nós falhamos. Isso não justifica continuar no erro, isso não nos dá essa carta branca para o pecado. Não, muito pelo contrário. Né? Isso nos dá o direcionamento que ele nos ama tanto, que ele quer o nosso bem, que ele quer a nossa mudança. E que é importante a gente entender que o amor de Deus permanece, mesmo sendo quem nós somos. Né? Ele age através de nós, apesar de quem nós somos. Isso é muito importante. A gente entender isso, ter clareza disso. Né? Então, Jó foi tratado num aspecto muito importante da sua vida. Embora aquela situação aconteceu sobre ele, Deus estava utilizando aquela situação para tratar uma área específica que Jó precisava de mudança. E aí o que acontece? Chega no capítulo 42. Aí quando chega lá, Jó já está maleável, né? Jó já está tratável, Jó já está disposto a ouvir a voz de Deus e disposto a fazer a vontade de Deus. Então já está um Jó diferente. E aqui quando chega no capítulo 42, ele teve então a sua perspectiva espiritual restaurada. Queridos, essa questão é importante de frisar aqui, que ter a perspectiva espiritual restaurada é melhor ou superior do que ter a vida. Por que isso é importante? Pelo seguinte, a perspectiva é a maneira como a gente encara as coisas, a maneira como a gente olha as coisas, a maneira como eu percebo as coisas. Uma restauração só numa área da vida apenas, né, será insuficiente se nós não tivermos a mudança real da nossa visão, da nossa perspectiva. E é aqui, queridos, que é importante a gente entender. É preciso que Deus mude a nossa perspectiva. E eu tenho percebido, queridos, nós estamos sendo levados por Deus a uma mudança de perspectiva. Esse tempo que nós estamos vivenciando agora, de quarentena, em casa, confinados, Deus está nos levando a mudança de perspectiva. A gente tem que enxergar isso, tem que fazer como Jó. A gente pode até debater como Jó também. No início pode ser um pouco doloroso, né? Vamos debater com Deus, mas nós temos que entender isso. Nós temos que aproveitar esse momento. Né? Jó teve a sua perspectiva espiritual mudada. Ele começou a enxergar as coisas de outra forma. Ele começou a enxergar as coisas de Deus de maneira diferente. Então Deus não quer religiosos, Deus não quer pessoas que só seguem o rito, Deus não quer pessoas que só vão à igreja, Deus quer pessoas muito maior do que isso, muito melhor do que isso. Deus quer que a gente mude a nossa perspectiva, a nossa visão, nossa forma de entender o que é ser discípulo e discípula de Jesus. É isso que ele deseja fazer conosco. Eu tô com a sensação de que tá travando. Não, aqui tá ótimo. Ok. Então, dentro desse ponto, queridos, Jó teve um momento muito interessante com Deus. No capítulo 42, então, no início do capítulo 42, ele responde ao Senhor. Depois que Deus falou tudo para ele que tinha a falar, depois que ele ouviu uma exortação brava, né? Bravo não no sentido de ser hostil, mas brava de ser pesada. Foi pesado, porque o que Deus falou para ele, né, foi algo pesado. Mas Deus estava direcionando a Jó a mudança. E às vezes é necessário falar assim de forma mais dura, né? Para que haja mudança. E foi o que Jó recebeu de Deus. E aí Jó então passa a falar a Deus no capítulo 42. E ele diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí mudou o discurso de Jó, né? Ele muda dizendo assim, em vez de dizer assim, por que eu, Senhor? Por que eu nasci? Como ele fala no capítulo 3, né? Por que eu nasci? Agora não. Ele diz assim, bem sei que tudo podes. Ou seja, eu sei que tu tem propósito para todas as coisas. Querido, isso aqui é fundamental. É tão importante, parece que Paulo conseguiu entender bem isso, né?
Embora Paulo cita vários exemplos do Antigo Testamento lá nas suas cartas, Paulo gosta muito de Isaías. Eu estava até pesquisando esses dias como Paulo cita Isaías, né? Cita diversas vezes o profeta Isaías. Quando Paulo escreve Romanos 8:28, ele não cita Jó, mas parece que ele pega essa base de Jó, né? Lá ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é mais ou menos isso que Jó está dizendo aqui. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, tu tem planos, tu tem projetos, mesmo quando eu não consigo entender, mesmo quando eu não consigo compreender o que está acontecendo, eu sei que que o Senhor tem planos, eu sei que os teus planos são melhores, maiores do que eu posso imaginar. E aí, queridos, a gente pode pensar o seguinte: mas como Deus pode ter planos e projetos em meio a uma pandemia dessa? Como Deus pode ter plano e projeto em meio a mortes, como temos visto aí? Mas se a gente for pensar, queridos, sempre houve mortes, infelizmente, né? Sempre houve mortes. Sempre aconteceram mortes até agora. E, como já falei aqui, eu não creio que essa seja uma ação de Deus derramando a sua ira, ou algo parecido como alguns, né, acabam caminhando por aí. Né? Não vamos entrar nessa discussão teológica mais profunda aqui, né? Mas eu não creio que seja nesse segmento. Eu creio que Deus aproveita as oportunidades. Jó, embora Deus começa o diálogo lá com Satanás, né? Ele que diz assim: observaste meu servo Jó? Ok, ele começa o diálogo, mas ele não manda Jó, ele não manda Satanás tocar em Jó. Ele não fala para ele assim: vai lá e toca no Jó, né? Tira o que ele tem, pega a sua vida dos filhos, rouba, mas só não pega a vida. Não, ele não fala isso. Quem toma a iniciativa de fazer o que é mal é Satanás. Né? Deus dialoga com Satanás, mas quem toma a iniciativa é ele. E assim, queridos, nós não podemos colocar na conta de Deus atitudes, situações que acontecem como nós estamos vivenciando agora. São situações, muitas vezes, causadas pelo próprio homem, pelo próprio ser humano, por vários fatores. Né? Vários fatores, também não vamos entrar em discussão aqui, senão poderia abrir um leque muito grande. Né? Vários fatores. E outras situações naturais também, que estão além da nossa compreensão. Eu acho interessante que uma das coisas... Ai, esqueci disso que eu tô falando baixo. Eu acho interessante que uma das coisas que nós temos visto ontem mesmo na fala do ministro da Saúde, ele falou sobre como nós devemos mudar o nosso olhar, as nossas atitudes em relação à nossa saúde, por exemplo, porque em meio à pandemia a gente precisa cuidar das pessoas que estão enfermas, só que para nós cuidarmos dessas pessoas, a maior parte do que produz os medicamentos vem da Índia. E a maior parte dos acessórios, né, de higiene, que é as máscaras, as luvas, vem da China. Então, quer dizer, nós não produzimos as coisas, nós dependemos de outras pessoas. E ele falou sobre isso, que quando passar essa pandemia, a gente tem que, então, repensar, né, essa dependência, esse comodismo, porque é mais fácil, é mais barato, mas numa hora de necessidade que está o mundo inteiro precisando, está havendo falta, está havendo necessidade para o mundo todo, inclusive para nós brasileiros. E assim, em todas as áreas, a gente às vezes se acomoda e, tá bom, tá funcionando assim, às vezes Deus precisa dar uma sacudida na gente para a gente despertar e ver que nós podemos mais. Eu estava comentando com o pastor que eu fiquei impressionada com o pronunciamento, as coisas que eles estavam falando, e eu ficava assim, gente, o povo brasileiro é muito abençoado, né? Quantas coisas as pessoas estão se juntando para poder criar, para inventar coisas novas, criando novas formas de novos medicamentos, novos aparelhos. O povo está se juntando para fazer, então quer dizer, nós temos condição. Por que não fizemos até agora?
Na nossa vida espiritual também nós podemos buscar mais, nós podemos estar em comunhão e santidade, mas a gente vai se acomodando. Aí quando a gente vê umas coisas dessa aí, a gente acorda, opa, preciso de Deus. Talvez Jó tivesse assim. Ele estava buscando, ele estava se consagrando, mas naquela situação mediana, naquela calmaria. Quando vem a tempestade, quando vem o problema, que a gente desperta. Nossa, quanto eu preciso de Deus. Não só eu preciso de Deus, mas o quanto eu preciso de Deus. Então, esse novo olhar que Deus traz também, traz um despertar espiritual, emocional, familiar, né? Nós já comentamos no domingo também sobre essa questão. Muitas famílias estão desesperadas porque não conseguem ficar juntas no mesmo ambiente. Isso está sendo tenso, está sendo confrontante da parte de Deus com essas pessoas, de que existem coisas a ser mexidas, existem coisas a ser restauradas, curadas. É tempo de cura, é tempo de restauração, é tempo de sair desse lugar de conformismo, né? Enquanto não está aparecendo as feridas, a gente vai guardando. É tempo de restauração. É tempo de mudar o olhar, como o pastor falou. Com certeza. É tempo da gente ter uma mudança de visão, de perspectiva. É impressionante, já falou sobre isso em vários momentos. É um exemplo que a gente acaba repetindo muitas vezes, mas é importante. Você que já vivenciou aquela experiência de você estar num lugar e de repente alguém mostrar alguma coisa, né? De repente um passarinho no meio de uma árvore. Eu vivi esses dias aqui. Nós estávamos na sala e aí o pastor e o Ronaldo estavam aqui. Aí a pastora pela janela, tem um passarinho grande lá fora, né? Lá A pastora Rose estava aqui também. Quando fala pastor... a pastora Rose e o Ronaldo, Acho que eu. né? E a pastora Viviane, ela viu lá fora um passarinho. E ela, lá, um passarinho grande. Que passarinho é aquele? E eu olhava, nada. Cadê? Nada. Né? Eu olhava para um lado, ninguém via, ela estava vendo. Estava camuflado na árvore. O problema maior não é nem estar camuflado, é o ponto de vista que ela tinha. Quando eu ergui um pouquinho, mudei um pouco o ponto de vista, aí eu vi. Quando eu vi, ele voou. Eu não consegui ver direito, mas não. Mas é importante pensar como muda a perspectiva. Um pouquinho que a gente mexe o ângulo da visão, um pouquinho que a gente sai do lugar que a gente está, a gente consegue visualizar outras coisas. O ângulo de visão torna-se mais abrangente. Então é importante pensar o que passou, né, com o Jó, a experiência que ele teve foi sair, né, dessa situação que estava vivenciando e experimentar então uma mudança de perspectiva. Então não se abale com notícia, não se abale com aquilo que a gente vê. Né? É muito complicado. Mais uma vez aqui me referindo ao ministro, né, que tem desempenhado aí um trabalho muito magnífico, o ministro Mandetta, médico realmente brilhante, tem feito um trabalho muito bom. E ele disse esses dias, inclusive balançou a mídia aí, né? Desligar um pouquinho a televisão, parar um pouquinho de assistir noticiário. Porque o que vende na mídia é o ruim, o que vende na mídia é as mortes, a infecção se lastrando, né? Quase que a gente não se vê na mídia pessoas sendo curadas, né? E a quantidade de pessoas que estão sendo curadas na Itália, em outros lugares do país, que passaram, pessoas curadas assim, que passaram pelo CTI, pessoas que precisaram passar por um processo de ventilação, que eles falam, né? De intubação, que foram curados, saíram bem, mesmo aquelas mais graves. A gente não tem muito acesso a isso pela mídia. A gente só vê lá, não, está gravando, está morrendo, está acontecendo isso. Né? Então, a gente tem que mudar a perspectiva. Deus quer mudar a nossa perspectiva. Ele deseja que a gente olhe as coisas de uma outra forma, de uma outra maneira. E ele vai nos preparando para isso, queridos. Eu achei muito interessante que hoje, falando com a liderança, né, alguns irmãos da liderança, nossa clã está aí conosco na live, alguns não estão, né, talvez por não ter acesso aí ao Facebook, ter dificuldade com a internet, né? Mas falamos hoje à tarde sobre nossa preocupação com a ação social. Nós estamos organizando aí, mobilizando e vamos, em nome de Jesus, começar a atender dentro das nossas possibilidades famílias que estão carentes.
né, precisando de alimento. E eu estava pensando, falei até com o pastor agora há pouco, nós estudamos na igreja durante 2 meses, no início desse ano, quase 2 meses, final do ano, início desse ano, uma carta pastoral sobre a ação social. Uma carta pastoral densa, né, um pouco mais complexa, com questões teológicas, nós aprofundando naquele tema, falamos sobre aquele tema, e agora a gente está vendo que Deus estava nos preparando, estava nos direcionando, né, para chegar a esse momento e a gente ter condições, ou melhores condições, de lidar com esse momento. Eu acho que é o tempo mesmo, eu creio que é o tempo agora da gente reaprender a ser igreja. Né? Nós estamos reaprendendo a ser igreja. Nós estamos saindo das 4 paredes para vencer a igreja na casa, na família, com os outros. Né? O foco não é mais o templo, o foco agora é estarmos juntos, mesmo que seja aí pela internet, e estarmos agindo, seja em oração, seja na prática com a vida dos outros que precisam, né, que estejam aí necessitando. Então, queridos, Jó, depois dessa lição, ele termina dizendo, agora chegamos na parte importante aqui, ou mais importante, porque depois que ele fala que bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, aí que vem a confissão dele. Olha como é que Jó muda. Aí ele fala assim, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Aí ele reconhece, olha Jó reconhecendo, e isso aqui, querido, é fundamental. Reconhecimento, confissão, arrependimento, para que haja mudança. E aí ele fala assim, na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então ele reconhece, olha, eu errei. Errei porque achei que tinha condição, né, que tinha algum conhecimento, que podia, de alguma forma, argumentar. E aí ele continua, versículo 4. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Está dizendo, Senhor, agora me ensina. Porque o que eu achei que sabia, eu não sabia de nada. Aliás, eu não sei de nada, então me ensina. Aí chega no versículo 5, queridos, olha que descrição de Jó, dessa experiência que ele vivenciou. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu creio que não existe mais nada claro para nós do que essa definição de Jó. Ele teve a sua perspectiva de vida espiritual mudada. E é isso que ele deseja fazer conosco também. Amém. Mudar a nossa perspectiva espiritual. Mudar a nossa forma de enxergar, né, o mundo, as coisas. Mudar a forma de enxergar a dificuldade, o problema. Porque Deus é quem garante a nossa vitória. É Ele quem garante a sua e a nossa vitória. Então é tempo de nós pensarmos naquilo que somos, onde estamos e o que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Aprendemos com Jó. Jó debateu? Debateu. Né? Esperneou? Esperneou. Não queria aceitar? Não queria aceitar. De maneira nenhuma. Mas ele aceitou. E quando ele aceitou o cuidado de Deus, e Deus fez com ele algo novo. Deus mudou a sua concepção. Ele teve a sua vida restaurada, a sua visão restaurada. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá de refletir sobre nossa caminhada, de refletir sobre quem nós somos. Amém? Falar alguma coisa? Não. Nós vamos cantar mais uma canção. Uma canção que fala a respeito da história de Jó. É uma canção do Anderson Freire que vai narrar aqui, que vai narrar para nós um pouquinho da história de Jó. A canção chama Coração de Jó. Eu creio que os irmãos devem conhecer essa canção já, com certeza.
possamos fazer como Jó. Olha pra dentro de mim, recompõe meu coração com a qualidade, fez de Jó um espelho para gerações. Rico ou pobre ele foi, o que eu preciso ser, coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor me ensina, toca Senhor no meu caráter, me dá um coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca Senhor no meu caráter, me dá um coração de Jó, em meio ao tudo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor, tu és meu melhor. Jó, rico ou pobre ele foi, o que eu preciso ser, coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinza. Eu preciso ser assim, Senhor me ensina, toca Senhor no meu caráter, me dá um coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca Senhor no meu caráter, me dá um coração de Jó, em meio ao tudo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor, tu és meu melhor. Toca Senhor no meu caráter, me dá um coração de Jó. Declara o Senhor, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca Senhor no meu caráter, me dá um coração de Jó, em meio ao tudo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor, tu és meu melhor. Aleluia. Ele é o nosso melhor. E quando entendemos que Ele é o nosso melhor, a gente pode enfrentar a dificuldade, a gente pode enfrentar o problema com mais facilidade, né? Porque Ele é o nosso melhor. Queridos, nós vamos orar neste momento, orar pela palavra que nós ouvimos, orar para que sejamos como Jó nesse sentido, né? Como Jó, que se deixou ser moldado, mesmo um pouco resistente, mas se permitiu ser moldado por Deus e teve a sua visão completamente restaurada,
a sua perspectiva espiritual mudar. Nesta noite, querido, sua visão talvez esteja aí, sua perspectiva esteja um pouco embaçada, você está vendo um pouquinho, não está vendo direito, né, aquilo que Deus faz. Deus quer mudar essa perspectiva. Deus quer transformar essa forma de você enxergar, para que você consiga enxergar o que Deus tem preparado para você. Se tirar a tomada ali, desliga tudo. É tempo, então, de nós colocarmos nossa vida em oração. Feche seus olhos, onde você está nesse momento. Clama ao Senhor nesta noite. Pede ao Senhor para Ele que dê direcionamento a você. No meio dessa crise, o que Ele espera de você. Para que quando terminar, nós possamos fazer como Jó. Ah, Senhor, eu te conhecia, mas ainda não era o suficiente. Agora eu te conheço mais. Agora eu tenho mais experiências contigo. Pai amado, nós te damos graças. Apesar de nós, ó Deus, o Senhor continua agindo no mundo, em cada um de nós, em nossas casas, nossas famílias. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado sobre cada um de nós. E aqui pedimos, ó Deus, para que o Senhor esteja abençoando-nos na nossa caminhada de fé. Trata, ó Deus, conosco aquilo que é necessário, para que possamos aprender como Jó a dizer: Senhor, bem sabemos que tudo podes. E teus planos, nenhum deles pode ser frustrado. Diante do Senhor, colocamos nossas vidas nesta noite, ó Pai. Queremos sair desse tempo, ó Pai, de crise, dessa pandemia, muito mais fortes, muito mais preparados espiritualmente. Aqueles que hoje estão preocupados, ó Deus, com a sua saúde, estão preocupados, ó Deus, com talvez as suas empresas, o seu trabalho. Traga consolo e conforto. E que essa palavra, ó Deus, dê ânimo, coragem, para que hoje, ao dormir, durmam tranquilos, descansados na tua presença, sabendo que o Senhor continua lá, no mesmo lugar, e também aqui, no nosso coração, nos guardando, nos guiando, diante de tudo que nós enfrentamos. Louvado seja o teu nome. Colocamos diante de ti esse momento. Abençoamos cada um que está conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Nós já estamos aí caminhando para o nosso encerramento da nossa live, da nossa célula de hoje. Eu quero aqui mandar um alô especial para todos que estão conosco. Se alguém quiser pedir oração, ainda tem tempo, né, de estar pedindo a sua oração. Quem eu vi aqui entrando, não sei se ainda está online conosco, então um abraço aí para a nossa amada Jaqueline, Sebastião Rocha, Rivane, o Vinícius, Adriana lá de Arvalha, a Rosemary, né, daqui de Rio Branco, em duas Mary, né, em duas Rosemary, o Josmar, Fernanda, quem mais aqui? A Sabrine, pastora Wellen, pastor Leomi, que já falamos anteriormente, Miltinho, a Regiane, o João, benção ter conosco, meu querido, a Josi, né, lá de Belo Horizonte, também uma benção tê-la conosco, Maçonilha, lá de Viçosa, só de Cajuri, né? A Luciana, perdão aqui, Lu. A Luciana, a Dona Marta, um abraço, Dona Marta, com Deus, a Isabel, Bebel lá de São Geraldo, um abraço. Wellington. Então, esses são os abraços aqui, todos os irmãos e irmãs. A Rosemary aqui pedindo oração para a família. Vamos orar, então, para a família também neste momento, já caminhando para o nosso encerramento. Queridos, eu quero já adiantar
um aviso para vocês. Nós vamos estar acertando alguns detalhes depois, né? Colocando Jaqueline também chegando agora aqui. Vamos orar. Oração pela saúde da Dinha e da Heleninha. Colocamos a mão. Vamos orar, né, em nome do Senhor Jesus, na mão de Deus. Nós vamos nos organizar aí, juntamente com o Ministério de Ação Social, né, para a gente estar juntando, organizando cestas básicas. Então, os irmãos, fiquem atentos aí ao grupo, tá? Ao grupo do WhatsApp. Nós vamos estar dando detalhes no grupo, ok? Lá também vamos colocar os dias que a igreja estará aberta, tá ok? Onde vocês poderão passar lá no templo. Estaremos também orando, tá? Orando assim, distante, né? Seguindo as orientações aí do Ministério de Saúde, não tocando, mas estaremos juntos lá orando, ok? E também uma possibilidade para quem quiser passar na igreja, deixar a sua oferta, abençoar com a sua oferta, o seu dízimo, também é uma possibilidade, ok? Então, chegando aqui também, mais um ano da vida de Judá. O Judá, mais um ano de vida, Judá, Deus abençoe, né? Mais um ano de vida aí para o Judá, a Regiane pediu. Então, vamos estar orando também pelo Judá. Amém, então, queridos. Nós vamos orar. Depois fique atento aos grupos. A gente vai estar colocando, orientando direitinho para a gente estar abençoando. É tempo de a gente abençoar, é tempo de colocar a mão do Senhor. Cada vida que tem precisado aí em oração, mas também na prática, né? Ajudando quem precisa, quem tem fome. Nós vamos estar, então, abençoando também essas pessoas. Vamos orar, então, mais uma vez, já caminhando para o nosso encerramento da nossa live de hoje. Hoje eu tentei, no início, lançar a live pela igreja, mas eu verifiquei que a maioria não conseguiu ver lá. Percebi, queridos, que o Facebook às vezes não avisa. Eu entrei lá pela igreja somente para mim, né, no reservado. Eu não consegui visualizar. Demorou muito tempo. Então, a gente vai manter todas as lives aqui no grupo Discipulando Vidas. Não vou mudar mais, tá bom? Não vamos tentar mais nada. Então, somente aqui no grupo Discipulando Vidas, todas as lives do culto, célula, tudo aqui. Tá bom? Vamos orar então, colocar na mão do Senhor as nossas vidas. Vou voltar aqui nos pedidos. Oremos então mais uma vez para a gente encerrar esse momento. Pai, te agradecemos por esse tempo que nós ficamos aqui nessa live, o tema que nós conversamos, dialogamos nesta noite. Que eu possa estar, ó Deus, ministrando no coração de cada um e de cada uma a tua palavra de ânimo, a tua palavra de coragem, de esperança e de fé, para que possamos enfrentar essa dificuldade, sabendo que o Senhor tem nos guardado e tem nos amparado. Queremos colocar diante do Senhor aqui as vidas mencionadas, Senhor. Queremos colocar aqui a vida do Judá, que completou mais um ano de vida. Se eu possa, assim, ó Deus, estar agindo na vida dele, abençoando, ó Pai, e dando muitos anos de vida, assim, com uma qualidade de vida nos teus braços. Atinge, ó Pai, com o teu amor, com a tua direção. É o que nós pedimos, ó Deus, sobre a vida dele. Colocamos aqui também a vida da Rosemary, Senhor, e toda a sua família. Possa estar abençoando, ó Pai, a sua casa, toda a sua parentela. Aqui estendemos também essa oração lá para a vida do Euler, Deus que está lá em Pouso Alegre. Ó Deus, abençoe a sua vida, cuidando lá, ó Pai, da sua caminhada. Também colocamos aqui sob teus cuidados a vida, Senhor, da Dinha e também da Leninha, com motivo de saúde. Esteja abençoando, ó Pai, essas vidas com o teu cuidado, trazendo, ó Pai, a cura e restauração naquilo que é necessário. Nós oramos a Ti, Senhor, na certeza do teu cuidado e da tua bênção. Clamamos aqui pelo Senhor, clamamos aqui, ó Deus, pela tua direção. Entregamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe, nos dê aí uma noite de bênção, uma noite de vitória. E, mais uma vez, eu peço aos amados que fiquem atentos aos grupos e também aqui pelo Face, a gente vai estar orientando sobre isso, sobre nossa cesta que vamos estar montando. E também em breve vou estar fazendo um videozinho, vou estar lançando em breve aqui pelo Facebook e também pelo WhatsApp, orientando sobre o nosso culto de domingo. Domingo, nosso culto de ceia. Então vai ser a nossa ceia online, né? Então vamos estar orientando aí, trazendo orientações para os amados a respeito da nossa ceia de domingo, ok? Então,
Estaremos de volta aí num vídeo já explicando para vocês a partir desse final de semana. Os amados, estamos juntos aí no culto de domingo, nosso culto Santa Ceia. Forte abraço, meus queridos. Fica com Deus. Deus possa abençoar cada um de vocês. Tenha uma noite de bênção, noite de vitória, em nome de Jesus. Sintam aí abraçados, né, à distância, mas abraçados por mim. E eu sinto também abraçado por cada um de vocês aqui, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe cada um de nós.